Olá pessoal, estou passando aqui esse slide para vocês sobre a Guerra Fria, certo? Com base no que a gente já estudou e as informações que tem no livro de vocês, certo? Então, a Guerra Fria, né, o próprio nome já está dizendo, porque foi um conflito que é mais no campo da política e ideologia, entre Estados Unidos e União Soviética. Essas duas superpotências elas não entraram em conflito armado diretamente uma com a outra, certo, pessoal? Então a Guerra Fria ela se estendeu do período de 1945 a 1991, um conflito ideológico no campo geopolítico e militar entre essas duas superpotências. De um lado, União Soviética, liderando o bloco dos países socialistas, do outro, os Estados Unidos, liderando o bloco dos países capitalistas. Era mais uma disputa por supremacia, hegemonia no espaço geopolítico mundial. E cada uma das superpotências querendo mostrar que tinha mais avanços tecnológicos, que tinha mais armas do que a outra, certo? Esse período da Guerra Fria, ele ficou caracterizado como guerra não declarada. Essa própria frase aí do cientista francês, o Raymond Aron, mostra o seguinte: guerra improvável, paz impossível. Guerra improvável por quê? Dificilmente as duas superpotências iriam entrar em combate militar uma com a outra, tendo em vista a quantidade de armas, o poderio militar que cada uma tinha. E paz impossível porque sempre tinha aquele momento de tensão. Será que vai ter uma guerra? Será que os Estados Unidos vão atacar a União Soviética? Será que a União Soviética vai atacar os Estados Unidos? E assim por diante, pessoal. Se de um lado, os Estados Unidos, com o capitalismo, querendo estabelecer os princípios da democracia, do outro, a União Soviética, com socialismo, basicamente com um regime totalitário, certo? Querendo trazer as ideias do comunismo de Karl Marx, certo? O comunismo que segundo Karl Marx, seria um modelo de sociedade em que abolia todas as características do capitalismo, certo? Que nunca foi colocado em prática. O comunismo nunca foi colocado em prática por nenhum país, certo? A União Soviética ela colocou em prática ainda o socialismo. Para entender como começou essa Guerra Fria, a gente tem que buscar um pouco sobre o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, formaram alianças, né? De um lado, as forças aliadas, União Soviética, Reino Unido, Estados Unidos, França e ainda tinha a China, certo? Do outro lado, a Alemanha nazista de Hitler, a Itália fascista, certo? E o Japão, o Império Japonês, que formava as forças do eixo, certo? Então, esses dois grupos entraram em combate em uma sangrenta guerra, certo? Que foi de 1939 até 1945, certo? Então, o que aconteceu? As forças aliadas derrotaram as forças do eixo, como vocês já assistiram no documentário, certo? É a rendição de Berlim. Então, esses países da força do eixo foram derrotados, então ficaram enfraquecidos do ponto de vista militar, economicamente, certo? Já as forças aliadas, Reino Unido e França, eles tiveram um enfraquecimento no seu poderio militar e econômico, tendo em vista que que a Alemanha causou grandes estragos nesses países, assim como na maioria dos países europeus. A União Soviética saiu fortalecida porque derrotou o Exército Vermelho da União Soviética, derrotou o exército nazista alemão, certo? E os Estados Unidos também saiu muito fortalecido, tendo em vista que nos Estados Unidos não teve conflito em seu território, certo? Então, apesar da base naval de Pearl Harbor, que se localizava no Pacífico, ter sido atacada pelo Japão,
mas no território norte-americano não houve conflito. Então, todas as outras que eram potências da época saíram enfraquecidas com essa Segunda Guerra e saiu fortalecido Estados Unidos e União Soviética. A partir daí, houve uma mudança na forma da ordem geopolítica mundial, passando a ser uma ordem bipolar, duas potências, União Soviética socialista e Estados Unidos capitalista. Estados Unidos, temendo o crescimento da União Soviética que pudesse ameaçar a sua soberania como potência hegemônica no espaço geopolítico mundial, teve início essa chamada Guerra Fria. A Alemanha, a grande derrotada na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ela teve seu território dividido em zonas de ocupação pelos aliados, a União Soviética, Reino Unido, França e Estados Unidos. Eles ocuparam a Alemanha para impedir que não tivesse novamente um surgimento de forças nazistas nesse território, certo? E durante a Guerra Fria, esse território da Alemanha ele foi dividido em dois países. A zona que foi ocupada pela União Soviética foi criada a Alemanha Oriental Socialista, e as zonas ocupadas pelos Estados Unidos, França e Reino Unido foi criado a Alemanha Ocidental Capitalista. Berlim, mesmo estando localizado totalmente dentro do território da Alemanha Oriental, mas também foi dividido ao meio. Berlim Oriental Socialista e Berlim Ocidental Capitalista. Foi criado o Muro de Berlim, que dividiu a cidade ao meio, né, o lado capitalista e o lado socialismo. Esse muro foi considerado o símbolo máximo da Guerra Fria, porque simbolizava essa divisão do mundo em dois polos, leste e oeste, leste socialista e oeste capitalista, certo? Materializando esse conflito da Guerra Fria. Porque o Muro de Berlim foi construído? O Muro de Berlim foi construído em 1961 pela Alemanha Oriental para impedir o fluxo de pessoas que estavam saindo da parte oriental para a parte ocidental. A parte oriental, lembrando que era um regime totalitário, sem liberdade de expressão, e do outro lado já era um regime democrático, e também a economia do lado ocidental apresentava perspectiva de melhoras. Então as pessoas estavam migrando de Berlim Oriental para Berlim Ocidental. Para impedir esse fluxo, a Alemanha Oriental construiu o tão famoso Muro de Berlim, que no final da Guerra Fria ele foi derrubado, certo? E aqui é uma imagem atual, né, apenas de um monumento. O muro não existe mais, certo? Com a criação do Muro de Berlim, essa ficou conhecida como a cortina de ferro estabelecida pela União Soviética, porque consolidou essa divisão da Europa em leste socialista e oeste capitalista. Como eu já tinha falado no início, era mais um enfrentamento estratégico, ideológico entre essas duas superpotências, e que foi se espalhando, cada uma querendo espalhar a sua ideologia pelos outros países do mundo, certo? A propaganda era muito importante, certo, para a época. Nosso país, o Brasil, que ficou ao lado dos Estados Unidos, sendo um país capitalista, a gente vê aqui bastante na nossa indústria cinematográfica filmes norte-americanos, né? Filmes idolatrando heróis dos Estados Unidos, próprio Rambo, Capitão América, e a gente não tem muito acesso a esses filmes da União Soviética, certo? Que tem heróis da União Soviética. Pelo contrário, apenas filmes aqui mostrando a máfia russa, ou seja, o lado obscuro da União Soviética. Por quê? Porque existia toda a ideologia, toda a alienação por trás
de cada uma dessas superpotências querendo impor o seu regime, o seu modelo de sociedade, o seu modelo político. Nesse período teve conflitos, certo, não entre as duas superpotências, mas elas incentivaram outros conflitos, né, como por exemplo a Coreia, né, teve a Guerra da Coreia, que a Península Coreana foi separada em Coreia do Norte e socialista e Coreia do Sul capitalista. Então havia provocação, espionagem, ajuda a outros governos, alianças, propaganda, guerra utilizando-se de outro país, certo, pessoal? Quais eram os objetivos dos Estados Unidos com essa Guerra Fria? Promover a abertura de mercado para prevenir outra depressão, ou seja, outra crise. Promover a democracia pelo mundo, especialmente nos países asiáticos e africanos. E conter a expansão do comunismo soviético. E os objetivos da União Soviética nessa Guerra Fria era criar uma maior segurança para si mesmo, estabelecer fronteiras defensáveis. Todo equipamento bélico da União Soviética, hoje quem herdou essas armas foi a Rússia. Se a gente for analisar, eles têm um forte sistema de defesa, certo? Eles investiram bastante em armas para se defender, incentivar governos amigos em suas fronteiras e expandir o comunismo pelo mundo. Durante a Guerra Fria, certo? Um dos marcos iniciais foi a doutrina Truman e o Plano Marshall, né? A doutrina Truman foi uma política de apoio dos Estados Unidos. Aqueles países que estavam sob a ameaça de ser dominado pela União Soviética recebiam um apoio financeiro dos Estados Unidos e, em troca disso, esse país passava a ser um aliado político dos Estados Unidos. A Grécia foi o primeiro país que recebeu essa ajuda financeira, recebeu também armas para tentar conter o avanço do comunismo, certo? Também teve, no mesmo período que era o presidente Henry Truman, o seu secretário de Estado, George Marshall, ele criou o Plano Marshall, né, que era um apoio financeiro para a reconstrução da Europa. A Alemanha, a Alemanha Ocidental se reconstruir após os estragos da Segunda Guerra Mundial, a França, o Reino Unido, graças a esse apoio, né, do Plano Marshall. E o que era que os Estados Unidos ganhava com esse plano? Ajudava a Europa a recuperar-se economicamente e abriria mercado para os produtos norte-americanos, beneficiando sua própria indústria. E uma Europa economicamente melhor estava mais preparada para resistir à expansão do comunismo, já que as crises econômicas eram um dos fatores que fazia com que muitos países adotassem o socialismo e começassem a criticar o capitalismo, certo? Durante a Guerra Fria foi criadas as alianças militares, né? Os Estados Unidos criou a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Já a União Soviética, em resposta à criação da OTAN, criou o Pacto de Varsóvia. Além dessas alianças, teve outras alianças, principalmente feitas pelos Estados Unidos. Veja só no mapa aqui, essa primeira parte aqui é a OTAN. Os Estados Unidos também criou o Pacto de Bagdá no Oriente Médio e também criou a OTASE, a Organização do Tratado do Sudeste Asiático. Então, qual era o objetivo dessas alianças dos Estados Unidos, que ficou conhecida como cordão sanitário? Cordão sanitário porque essas alianças fez um isolamento aos países que estavam sob dominação soviética, certo? Então, praticamente fez um cerco à União Soviética. Só que anos depois, o que os Estados Unidos não contavam era que uma ilha aqui bem pertinho, Cuba, ela passasse a ser também socialista, a ser uma das principais aliadas da União Soviética, certo? Durante
Durante a Guerra Fria ocorreu a corrida armamentista. Essa corrida armamentista foi caracterizada pela grande produção de armas de destruição em massa, armas inteligentes, que são aquelas que podem atingir o alvo com precisão, pelos Estados Unidos e a União Soviética. Então, nesse período, ocorreram muitos testes de bombas atômicas, bombas de hidrogênio, cada uma das superpotências querendo mostrar seu poderio bélico e nuclear, para tentar intimidar a rival, certo? Então, foi um período que houve desenvolvimento de muitas armas, houve vários testes nucleares. Também durante a Guerra Fria, houve a corrida espacial, certo? A corrida espacial caracterizada por uma disputa para ver quem chegava ao espaço, quem ia mais longe, se era os Estados Unidos ou a União Soviética, tentando mostrar sua supremacia tecnológica. A União Soviética saiu na frente, né, enviando o primeiro satélite, colocando o primeiro satélite em órbita da Terra. Também a União Soviética mandou o primeiro ser vivo ao espaço, que foi a cadela Laika, em 3 de novembro de 1957. A mesma não resistiu, morreu no espaço. A União Soviética também foi a primeira a mandar o homem ao espaço em um voo de 48 minutos, que foi o Yuri Gagarin, né? Ele ficou famoso pela essa frase, né? A Terra é azul e eu não vi Deus. A Terra é azul causou até um certo espanto na época, porque se a gente olhar, sair na janela da nossa casa e olhar, a gente não vê a terra azul. A gente vê o verde da vegetação, a gente vê o cinza das construções, mas depois, quando várias imagens de satélite começaram a fotografar a imagem da Terra, a gente viu que realmente a Terra do espaço, ela é azul, vista do espaço é azul devido à grande quantidade de água que tem em sua superfície, certo? Então a União Soviética saiu na frente nessa corrida espacial. Aí os Estados Unidos tentando acompanhar, e passou na frente da União Soviética a enviar o primeiro homem à Lua, né? Houve uma tripulação com 3 astronautas, né? E comandada pelo Neil Armstrong, que ele em julho de 1969 ele pisou em solo lunar, certo? E aqui os homens do planeta Terra pisaram pela primeira vez na Lua. Viemos em paz em nome de toda a humanidade. Então, com isso, os Estados Unidos conseguiram superar a União Soviética com esse feito nessa corrida espacial. Lembrando que foram várias tentativas, né? Isso, só o projeto Apollo, que foi o que levou o homem à Lua, os Estados Unidos só conseguiu após 11 Apolos, certo? 10 tentativas foram todas fracassadas. O mundo temeu que poderia ter muitos conflitos quando houve vários testes, né? Isso com armas cada vez mais fortes, mostrando cada vez um maior poder de destruição, descrevendo aquela frase do cientista, né? Guerra improvável, mas paz impossível. Aqui a gente vê o arsenal nuclear norte-americano e soviético. A gente pode ver que os Estados Unidos tinham várias bases com mísseis apontados para a União Soviética. Se caso a União Soviética atacasse os Estados Unidos, teria uma resposta. E a União Soviética também, né, com várias bases com mísseis de alcance intercontinental que poderia atingir com precisão os territórios norte-americanos ou dos seus aliados, se caso os Estados Unidos ousassem um ataque à União Soviética. Então, por isso, foi um período de muita tensão, certo? Como eu falei, a indústria cinematográfica ela foi bastante importante nesse período, já que era uma guerra estratégica, né? A ideologia, a simbologia contava muito, certo?
Teve também no esporte. As duas potências travaram a disputa para ver quem conseguia mais medalhas nas Olimpíadas. A gente pode ver aí as Olimpíadas, o quadro de medalhas, o pódio das Olimpíadas que aconteceram durante o período da Guerra Fria. A gente observa que sempre a União Soviética e Estados Unidos estavam no pódio. Então, eles investiam bastante no esporte para tentar superar a rival, certo? O que deixa aqui mais interessante em 1980 as Olimpíadas foi em Moscou, na União Soviética. União Soviética em primeiro, Alemanha Ocidental em segundo, Bulgária em terceiro. Os Estados Unidos não apareceu aqui no quadro de medalha. O que houve? Os Estados Unidos não participou porque as Olimpíadas eram na União Soviética, então houve um boicote norte-americano. Em resposta a esse boicote, quando foi em 1984 que as Olimpíadas foram nos Estados Unidos, em Los Angeles, a União Soviética também não participou. Vocês podem observar, os Estados Unidos primeiro, Romênia, Alemanha Ocidental. A União Soviética também não participou. Para vocês entenderem como era essa disputa nesse período da Guerra Fria. Certo? As principais consequências da Guerra Fria foram as seguintes. Os Estados Unidos e a União Soviética gastaram bastante, né, investimentos para pesquisa, produção de armas, a corrida espacial. E quem era que tinha mais recursos? Quem tinha mais recursos era os Estados Unidos. A União Soviética acabou drenando todos os seus recursos nessa Guerra Fria e acabou, no final da Guerra Fria, uma grande crise econômica, certo? Sendo a mais prejudicada, que chegou a essa crise foi tão forte que pôs em xeque o socialismo entrando em crise, e também o próprio país, né, que se fragmentou-se ao fim da Guerra Fria. Houve crescimento de outros países, né, capitalistas, a Alemanha, principalmente depois que foi reunificada, o Japão, o Canadá, e também houve mudanças significativas nos mapas da Europa, certo? A gente pode ver, olha, a Alemanha ela foi reunificada, se tinha duas Alemanhas, agora uma só Alemanha. Também a Tchecoslováquia ela foi dividida, né, em República Tcheca e Eslováquia. Também a República da Iugoslávia ela chegou ao fim, ela se fragmentou em vários países, né? Os mais conhecidos: Croácia, Sérvia, Montenegro, Macedônia, e a própria União Soviética também se fragmentou em vários outros países, né? O mais conhecido, a Rússia, que herdou todo o seu arsenal bélico e nuclear. O fim da Guerra Fria, ela também trouxe o fim do socialismo, da expansão do socialismo. Depois, com o fim da Guerra Fria, vários países que eram socialistas passaram a adotar o capitalismo. A própria Rússia hoje é capitalista, a China, restando apenas dois países socialistas no mundo, que é Cuba e Coreia do Norte. Em 1991 a União Soviética chega ao fim, certo? Criando a Comunidade de Estados Independentes. E o Pacto de Varsóvia também chegou ao fim, porque não tinha mais essa importância as alianças militares. Então, perdendo essa importância das alianças militares, o Pacto de Varsóvia deixou de existir, mas a OTAN ainda continua até os dias atuais. Só que ela reduziu seu arsenal militar, ganhou maior mobilidade e flexibilidade e novas atribuições, tendo até recebendo ingresso de países que antes eram socialistas, certo? E hoje a OTAN é uma aliança muito estratégica, né, entre os Estados Unidos e os países da União Europeia, certo? E aqui são as nossas referências. E era só isso, pessoal. Bons estudos e tenham todos um bom dia.